Qual é o papel do mito nas sociedades primitivas? Caríssimos peripatéticos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal Missionário. Como eu sempre digo, o canal mais catilogente aqui do YouTube. Eu, professor Renan, hoje vou falar um pouquinho sobre mitologia. Porque está acontecendo o seguinte, eu tenho recebido um grande volume de perguntas nas redes sociais, Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp, alunos, ex-alunos, querendo saber sobre a mitologia, o que é o mito, o sentido, o significado de algumas narrativas mitológicas mais conhecidas. Então, eu decidi falar um pouco sobre esse assunto no vídeo de hoje. Então, vamos lá. O que é o mito? O mito, ele é uma narrativa própria de sociedades antigas, sociedades primitivas, uma narrativa que começa como uma contação de histórias, uma narrativa oral, uma tradição oral. Os mitos, vamos tomar como exemplo a mitologia grega, que é aquela mais presente na nossa cultura, começaram a ser transcritos bem recentemente, né? No caso da Grécia, ali no início do período clássico, final do período arcaico, início do período clássico, por volta do século VI a.C. Só que eles são muito mais antigos do que isso. Alguns historiadores situam a origem das primeiras narrativas mitológicas ainda no período pré-homérico, por volta do século XV, talvez século XVIII a.C. E o mito surge, como eu costumo dizer para os meus alunos, como uma tentativa de explicar o inexplicável. Aquilo que não pode ser compreendido num primeiro momento à luz da razão. Via de regra, carregadas de um sentido religioso, são narrativas que colocam as divindades, a divindade ou as divindades, como personagens centrais e que vai compreender a história, vai compreender o sentido da existência humana, o papel da existência humana, a partir dessa perspectiva da vontade dos deuses. Então, desde fenômenos da natureza, padrões de comportamento humano, eventos históricos, tudo isso vai ser explicado dessa perspectiva mitológica, a partir dessas narrativas fantasiosas que colocam divindades como personagens centrais e as relações dessas divindades com os seres humanos. E então a história, os eventos da natureza, tudo isso tudo que envolve a condição humana, a existência humana nesse mundo, é explicado a partir das relações entre os deuses e das possíveis relações entre os deuses e os seres humanos. Então eu me lembro, por exemplo, no caso do Antigo Egito, o mito de Osíris era utilizado sobretudo para explicar o ciclo regular das cheias do Nilo e a oscilação entre o dia e a noite. A passagem do dia para a noite, né, o pôr do sol, depois o nascer do sol no dia seguinte. Esse ciclo dia-noite também era explicado a partir desse mito de Osíris. Agora, uma coisa para a qual eu tenho chamado a atenção das pessoas é o seguinte: nós não podemos compreender o mito somente como uma narrativa fantasiosa de algo que não existe, de algo que não aconteceu, ou de uma história fabulosa com o propósito de explicar aquilo que a ciência não explica. Claro, existe esse papel. O mito ele cumpre também essa função. Mas há um sentido mais profundo na grande maioria das narrativas mitológicas, que muitas vezes passa despercebido. Eu acho que esse sentido, esse objetivo é o mais importante, que é o de dar uma explicação, dar um sentido para as contradições da natureza humana. O mito, ele evoca a natureza humana, os seus vícios, as suas virtudes. E nesse sentido, então, o mito não pode ser compreendido como uma história de algo que não existe, ou de uma narrativa fabulosa de algo que não encontra sentido na realidade, porque é justamente o contrário. Porque a natureza humana, ela tem, como todos sabem,
ela tem os seus vícios, tem suas virtudes, tem as suas contradições, tem os seus problemas. O ser humano ele não é apenas um ser racional, ele está sujeito a cometer erros, ele está sujeito muitas vezes a agir conforme instintos extremamente brutais, animalescos. Então, ao mesmo tempo em que o ser humano ele é um ser racional, capaz de estabelecer juízos, ele é dotado de instintos, ele é dotado de sentimentos, ele é dotado de vontades que muitas vezes ele não consegue controlar. E aí residem os vícios da natureza humana, e o mito fala muito disso. O mito ele dá um sentido, ele explica, muitas vezes de maneira alegórica, porque o mito ele tem um fundamento pedagógico também. O mito, na sua origem, ele cumpre o papel de ensinar nas sociedades primitivas, ensinar às gerações mais jovens um certo conhecimento do mundo que as gerações mais velhas comportam. Daí o caráter originalmente oral das narrativas mitológicas. E por conta disso, o mito ele carrega uma atemporalidade muito interessante. Então a gente pega, por exemplo, o mito de Narciso. Narciso, para quem não sabe, é aquele personagem da mitologia grega que apaixonou-se pela própria imagem refletida nas águas. Claro, o mito de Narciso é muito mais complexo, tem todo um relacionamento dele com a Eco. Não vou entrar nesse mérito agora, mas o cerne da narrativa mitológica, da história de Narciso é essa. E esse mito de Narciso tem pelo menos 3.000 anos. E trata-se ali de uma representação, de uma alegoria da vaidade humana e do quanto essa vaidade levada ao extremo pode ser perigosa, do quanto é arriscado o indivíduo buscar sentido para a vida única e exclusivamente em si mesmo, fechando-se para o mundo. E um mito, uma narrativa ancorada numa religião que já não é seguida mais por ninguém ou quase ninguém. Um mito com mais de 3.000 anos, analisado dessa perspectiva, sob essa perspectiva, tem todo o sentido e aplica-se perfeitamente às sociedades contemporâneas. Quando a gente pega, por exemplo, a narrativa do pecado original, e esse é um tema que merece uma discussão específica, um vídeo só sobre ele. O pecado original representa, a narrativa do pecado original, em última análise, representa a tendência egocêntrica, a tendência prepotente do ser humano de querer ser sozinho, de querer se virar sozinho, de achar que não depende do outro, que não depende de uma força maior do que ele, que não depende de uma transcendência que lhe dê sentido, que lhe dê rumo. Santo Agostinho analisa o pecado original nessa perspectiva de maneira muito feliz. Então, o meu entendimento sobre as narrativas mitológicas é que, apesar de elas serem composições alegóricas próprias das sociedades primitivas, das sociedades antigas, e nesse sentido, portanto, elas estão carregadas de um fundamento religioso, daquilo que o Comte chamou de estágio mitológico da experiência humana, da experiência social, compreendidas como uma análise da natureza humana, elas fazem todo sentido. Essas narrativas mitológicas fazem todo sentido, e ainda transcorridos 2.000, 3.000, 4.000 anos da sua composição original, elas ainda podem cumprir, nos dias de hoje, o papel pedagógico a que elas foram originalmente destinadas. Bom, para você que assistiu essa breve conversa sobre a origem do mito e o seu papel nas sociedades mais antigas, eu quero só ressaltar que é apenas o primeiro vídeo de alguns que eu vou colocar aqui no canal, e eu gostaria que você deixasse seu comentário. Então, se você gostou desse vídeo, ou se não gostou, se você aprendeu algo, ou se tem algo a acrescentar sobre esse assunto, eu peço que deixe o seu comentário aí, aproveite e se inscreva no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Me ajude a compartilhar esse conteúdo, porque a minha missão está só começando.